conhecido da igreja, para trazer hoje um recado muito simples do coração de Deus. Nós temos vivido dias difíceis, né? Dias de dores, de sofrimento, de lutas, de batalhas. E o que nos mantém, o que nos sustenta é a palavra de Deus, né? Se no momento das nossas angústias, das nossas adversidades, nós não nos lembrarmos de Deus, ai de nós, né? Ai de nós se nós não lembrarmos que existe um Deus soberano, que tem o controle sobre as nossas vidas. Eu falo sempre aqui nos cultos, né? Que enquanto nós estamos aqui dentro, nós somos fortes, porque a palavra é forte. A autoridade dessa palavra sobre as nossas vidas nos faz forte. Mas quando nós estamos lá fora, de encontro, né? Com as coisas que parecem muitas vezes grandes demais para a gente enfrentar, dificuldades demais para a gente ultrapassar, como fica difícil, né? Ter essa compreensão, esse entendimento, que a palavra que foi pregada, ela é viva, ela é eficaz, e que ela vai se cumprir na nossa vida. Eu costumo falar muitas vezes que nós demoramos para ter a vitória, porque a nossa memória é muito curta, ela se baseia no culto. Depois do culto, né? Glória a Deus que tem o Espírito Santo que ensina todas as coisas, que fica lá lembrando, ó, lembra que Deus falou, lembra que Deus alegrou seu coração, lembra que tinha um recado para você, porque senão, meu amado, né, nós nos entregaríamos. Disse Davi, né, se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós já teríamos sido destruídos, né? Mas glória a Deus que nós temos o poder dessa palavra, a autoridade dessa palavra. Eu vou usar uma Bíblia aqui hoje, que eu nem gosto muito da tradução dela, porque ela é corrigida, né, e atualizada. Eu gosto mais da outra que eu uso, que é Revista Corrigida e Atualizada, né? Mas eu vou usar essa Bíblia aqui hoje só por causa de uma palavra aqui, só de uma palavrinha, para você entender que essa música Raridade hoje, ela não foi cantada inutilmente, né? No Dia das Mães nós cantamos para as mães, e hoje nós estamos cantando essa música porque eu quero falar para você. Quero trazer um recado do coração de Deus a respeito do valor que você tem para Deus, do seu valor para Deus. Muitas vezes, né, na nossa vida e no dia a dia, às vezes nós nos sentimos tão sozinhos, tão abandonados, né, tão fechados na nossa concha, né, na nossa ostra de dificuldades, de lutas. E às vezes as pessoas que estão conosco, amigos, família, cansam das nossas dores, cansam dos nossos sofrimentos, né? E parece que eles nem querem nos ouvir, nem querem dar atenção, e a gente se sente sozinho, né? A gente olha para as dificuldades e a impressão que nós temos é que nós estamos sozinhos. E é isso que eu quero falar hoje com você. Eu quero trazer para o seu coração que você não está sozinho. Não importa o que você está passando, você é muito valoroso para Deus, muito valoroso. Talvez hoje eu não tenha nem uma grande ministração, mas eu quero que você saia daqui hoje tendo uma certeza da importância que você tem para Deus. Amém? Livro de Juízes, capítulo de número 6. Às vezes, nós nem sabemos sobre nós mesmos quem nós somos. Às vezes nem nós mesmos damos valor para nós. Às vezes nem nós mesmos entendemos a capacidade que nós temos em nós para vencer, para ser vitorioso, né? E é por isso que nós precisamos entender que Deus nos valoriza, que Ele dá valor para nós. E é por isso que eu escolhi essa Bíblia aqui hoje, porque nós vamos ler essa palavra valoroso. E algumas tradições bíblicas diz valente. E hoje eu quero usar valoroso, para dizer para você o valor que você tem para Deus. Amém? Livro de Juízes, capítulo de número 6. Eu vou ler o texto, embora a nossa pregação aqui hoje não seja retida ao texto, mas sim a direção que o Espírito Santo nos dá. Mas eu quero ler o texto pela importância, né, do conhecimento da palavra. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel,
subiu os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até que chegaram a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, e nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. E então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. E então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. E então o Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Sua Bíblia talvez esteja dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. Mas eu escolhi essa Bíblia para dizer: o Senhor é contigo, varão e varoa valorosa. Amém? Quem não sabe, o Senhor é contigo, homem e mulher valoroso. Amém? Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. E então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo fala. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs no azafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe então debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos, e então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. E então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. E então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abieritas. Amém? Até aqui. Você pode fechar sua Bíblia, você pode ficar mais relaxado, né? Para que Deus possa ministrar ao nosso coração. Esse texto é um texto que nós já pregamos muitas vezes na igreja, em outros lugares. É um texto conhecido das pessoas que frequentam uma igreja, né? Todos conhecem, mas é claro que algumas pessoas que são visitantes, que não têm tanto conhecimento assim, não vão saber do que se trata esse texto, né? Então eu vou dar uma rápida explicação, mas para nós aqui hoje,
nós não vamos usar esse contexto bíblico para trazer a revelação do texto em si, né? Mas sim para que o Espírito Santo possa ministrar o nosso coração e cada um de nós sair daqui hoje tendo a certeza da presença de Deus na nossa vida, de um Deus que pode nos levar às conquistas, às vitórias e às realizações que tanto nós temos lutado para conseguir viver nas nossas vidas. Hoje o que eu quero ministrar com muita seriedade e com muita responsabilidade envolve você de uma forma muito especial, o seu valor para Deus e o que Deus sabe a seu respeito. Eu falei aqui agora há pouco que às vezes nem nós sabemos sobre nós o que nós somos capazes de fazer, né? Às vezes nós olhamos para nós, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações humanas e nos achamos tão incapazes, né? Achamos que não vamos conseguir, que não vamos vencer, mas não é assim que Deus vê você. Deus vê você de uma forma diferente, porque Ele te criou, Ele determinou os seus dias, Ele conhece você desde o ventre da sua mãe, lá no ventre da sua mãe, quando você não tinha nenhuma vida, né? Ainda você não tinha olhos, você não tinha boca, você não tinha nenhuma forma ainda definida, Deus já te conhecia, e Ele determinou a sua vida. Então Ele conhece você de uma maneira muito especial, porque foi Ele que formou você, foi Ele que te criou. E se você estiver sentado aqui hoje, pensando na sua incapacidade de chegar em algum lugar, de realizar alguma coisa, ou de vencer uma batalha, primeira coisa que eu quero te falar: Deus vê você de uma forma diferente do que você se vê, amém? Deus sabe, e você é valoroso para Deus, amém? Esse texto, ele conta uma história bíblica de um momento muito difícil que Israel está passando, porque antes desse texto, esse momento bíblico, a terra ela era dirigida por juízes, né? Que eram homens e uma mulher chamada Débora, que julgavam a terra, que eram profetas e que levavam os recados de Deus para o povo. E um capítulo antes, no capítulo 4, Israel tem uma grande vitória através de Débora, juíza, profetiza, e durante 40 anos Israel passa por um período de paz, por essa vitória, né? Só que esse momento, esses 40 anos de paz, fez com que o povo de Israel, é aquilo que a gente sempre fala, hoje de manhã nós falamos aqui, que as pessoas, quando tudo está muito bem na sua vida, fica difícil de buscar a Deus, que normalmente as pessoas buscam a Deus quando as coisas estão difíceis, né? Então nós chegamos à conclusão aqui hoje, que buscar a Deus na dor é a forma que mais impulsiona o povo para buscar Deus. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. 40 anos de paz fez com que eles relaxassem na busca de Deus, que eles folgassem nos seus compromissos com Deus, nas suas ofertas, nos seus sacrifícios. Eles foram vivendo as suas vidas, né? Foram sabendo que Deus existia, que Deus era o Deus da sua nação, que Deus era o Deus da sua família, mas não se importaram tanto com isso, ficaram folgados, vamos dizer assim. Isso fez com que eles se afastassem de Deus. Eles afastaram Deus da vida deles por isso. Eles deixavam de buscar, deixavam de sacrificar, deixavam de adorar. Então eles afastaram a presença de Deus. E isso sempre tem consequência. E a consequência foi que eles estão enfraquecidos. Eu falei hoje de manhã que se a sua vida espiritual não estiver bem, todas as outras coisas também não estão bem. Quando você vê que tem coisa errada na sua vida, procura melhorar a sua vida espiritual, porque se a sua vida espiritual não está boa, nada vai estar bem na sua vida. Pode ter certeza disso. Experiência, tá? Estou falando de experiência. E foi o que aconteceu com esse povo. Tantos anos reconhecendo Deus, sabendo de Deus, até amando a Deus, até adorando a Deus, mas negligentes na comunhão, negligentes na busca, negligentes na presença. Isso trouxe consequência para aquela nação, e a consequência foi que eles enfraqueceram. E quando se enfraquece, quem que fica forte? O nosso inimigo, o nosso adversário. E isso daqui não é fantasia. Não tem como a gente fugir da realidade que esse mundo jaz no maligno. Não tem como a gente fugir da realidade que tem uma força espiritual da maldade, das trevas, que luta contra nós. Não tem como fugir dessa realidade. Bom seria se nós aceitássemos a Jesus e vivêssemos num casulo, né? Onde não precisamos enfrentar. Mas não, meu amado, a realidade é que eu luto todos os dias, que você luta todos os dias, que nós temos uma batalha todos os dias, que nós temos adversários lutando contra nós todos os dias. E esta é a verdade. E se o inimigo encontrar um povo fraco, ele fica forte. E foi o que aconteceu. O povo enfraqueceu na comunhão, na busca.
na presença de Deus, e o inimigo se tornou forte. E a Bíblia disse, não sei se você prestou atenção quando você leu, que eles se tornaram tão forte, que eles se tornaram um número muito grande. E quando eles vinham para combater a Israel, diz que eles vinham em tanta quantidade de cavalos e de homens que não dava para se contar. Porque era uma força muito grande, era uma força espiritual, uma força maligna, uma força do mal muito grande, que quando chegava na vida daquele povo, daquela nação de Israel, eles levavam tudo. A Bíblia diz que eles não deixavam nada, nenhum grão do que eles plantavam, nenhum boi, você leu isso comigo? Não deixava nenhuma ovelha e não deixava nenhum jumento. Tudo que eles tinham, o inimigo vinha e arrastava e levava embora. E como eles estavam enfraquecidos espiritualmente, eu estou contando a história para que as pessoas possam entender. Mas a revelação aqui hoje é para você, é o seu valor para Deus, tá certo? E como eles estavam enfraquecidos, eles não conseguiam combater. Porque nós sabemos muito bem que quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos uma ação presente de Deus, uma ação poderosa, uma ação sobrenatural, que interfere na história do seu povo, interfere com chuvas, com granizos, interfere com trovões, interfere mandando anjo para combater o adversário. Nós sabemos disso, mas eles estavam tão enfraquecidos, que eles não conseguiam trazer a presença de Deus, para que a presença de Deus fosse definitiva para vencer os inimigos, e eles conseguirem reconstruir as suas vidas. Infelizmente isso nós vemos hoje. Infelizmente hoje nós vemos famílias que param de buscar a Deus, pessoas que reconhecem Deus, que até amam a Deus, que sabem que Ele é soberano, mas se envolvem tanto com a vida do dia a dia, que já não geram mais presença de Deus. O inimigo tem saqueado. Sabe, às vezes o inimigo, ele não saqueia o teu carro zero, ele não saqueia o teu apartamento, ele não saqueia a tua casa, mas ele saqueia a tua alegria, ele saqueia a comunhão da tua família, ele saqueia a tua saúde, ele tira o que é nosso, ele tira o nosso direito. Nós sabemos disso. E se nós estivermos fracos espiritualmente, o inimigo sempre vai prevalecer. E é o que estava acontecendo com essas pessoas. O inimigo prevalecia com muita força. O nome dado a esse momento bíblico que o povo estava sofrendo chama opressão. Alguém aqui já sofreu opressão? Já? Você sabe o que é opressão? É você ter uma força contrária sobre você, que o seu corpo sente mal, que você sente mal, que parece que você está remando o seu barco contra, né? Que a maré tá contra, né? Você está tentando combater. Isso é opressão. São coisas que vão acontecendo na sua vida e você não está entendendo o que está acontecendo. É porque o inimigo criou uma força muito grande e ele oprime. Isso é bíblico, porque Jesus falou que ele veio para nos libertar da opressão do diabo, meu amado. Só que o inimigo não desiste, né? Ele quer saquear, ele quer roubar, ele quer tirar a comunhão da sua família, ele quer tirar a alegria do seu casamento, ele quer tirar o bem-estar da sua casa, ele quer roubar os seus sonhos, os seus projetos. Ele quer, meu amado, porque a função dele é destruir o ser humano. Quantas pessoas que eu já não vi passar por esta igreja, que já sentaram nesses bancos, que foram ministradas poderosamente pela palavra e hoje estão saqueadas porque foram negligentes na busca de Deus. Eu sei o que eu estou falando aqui, eu sei, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Deus que nós servimos olha dos céus, examina cada um de nós, e a vontade dele é que todos retornem para os caminhos do Senhor e sejam vitoriosos em nome de Jesus Cristo. Aplaude Jesus, aplaude Ele, porque Ele é maravilhoso. Isso chama amor, e esse amor o mundo não conhece, esse amor o mundo não pode dar. Só um Deus Criador pode olhar para nós e ter o desejo de nos ver próspero em todos os nossos caminhos. E a sensação, quando as pessoas passam por momentos assim, como eu disse, é de abandono, né? Quando você passa, às vezes, por alguma situação na sua vida, você compartilha, às vezes com um amigo, às vezes com um irmão, às vezes com a família, ou com alguém da igreja. Hoje em dia as pessoas têm até medo de contar as coisas para alguém da igreja, né? Porque a coisa é tão complicada. Mas você vai compartilhando, mas chega uma hora que o problema é seu. Quem tem que carregar ele é você.
As pessoas não vão ficar carregando o problema junto com você. Elas até oram por você uma vez ou duas, até te dão umas palavras de consolo, te dão um tapinha nas costas, né? Toma um café. Mas chega uma hora, meu amado, que o problema é seu. E quem tem que carregar é você. E cada um vai carregar o dele. E ninguém vai querer ficar sabendo do que você está passando. E assim que nós podemos hoje trazer aqui um recado do coração de Deus. Um recado de que esses momentos que nós nos sentimos sozinhos, abandonados, onde ninguém pode fazer mais nada por nós, onde todos os recursos foram esgotados na nossa vida, nós não estamos só, nós não estamos desamparados. Essa história, ela vem contar a história de um homem chamado Gideão. E Gideão estava vivendo um momento que a sua família, que a sua vida, né, que todo aquele contexto em que ele vivia, estava sendo afligido por essa dificuldade. Estava sendo, vamos dizer assim, é igual eu falo sobre as questões sociais e econômicas que nós estamos vivendo, né? Hoje eu fui no açougue, saí daqui, passei no açougue, e um senhor falava assim para o açougueiro: você viu que a energia subiu de novo? Você viu que esse mês vai vir outro aumento? E o açougueiro falou: eu estou perdido, porque eu pago, falou lá o valor bem alto aqui neste lugar, então quanto que eu vou pagar, né? Então eu sempre falo aqui, nós sofremos em nossas vidas as consequências do que está ao nosso redor. E Gideão estava ali numa condição, né, ali da sua nação, da sua terra, do seu povo, daquele momento, sofrendo as consequências dessa opressão das trevas. Hoje eu vi um vídeo, o Fábio me mostrou um vídeo lá em casa. Ô mãe, você já viu isso aqui? Eu não tinha visto. Eu vou falar aqui, mas né, só rapidamente, que o Silas Malafaia deu um retorno pro Lula. Quem viu esse vídeo? Viu? O Lula foi lá falar mal dos pastores e dos crentes, e falar que os crentes falam que tudo é o diabo. Aí o Lula foi lá e falou assim, ó, o Silas Malafaia foi lá e falou: ó, Lula, eu quero te falar uma coisa. Os crentes falaram que, vocês estão falando que os crentes falam que está tudo ruim por causa do diabo. Eu quero dizer, não, está tudo ruim por causa do PT. Foi o PT que é culpado. O povo está sem salário, a culpa não é do diabo não, é do teu partido. E assim vai, depois vocês procuram lá no YouTube que eu não vou falar, né? Mas só dizendo aqui, para trazer o nosso contexto aqui hoje, que se está ruim, né? Se as coisas estão ruins socialmente, né? Politicamente, economicamente, se o meio que nós estamos envolvidos as coisas estão ruins, está ruim para nós também. E cada qual vai carregando aí as suas dificuldades, suas lutas, vem nos assustando, vem nos apavorando, e cada um com o seu problema, cada um tem que carregar o seu problema, tem que resolver o seu problema. E para nós só resta uma coisa: ter a certeza de que nós servimos um Deus que não nos abandona neste momento. A Bíblia conta a história de um homem chamado Gideão, que nesse contexto histórico, ele está ali malhando o seu trigo. Eu já preguei isso aqui, mas eu vou falar novamente aqui hoje. E ele malhava o trigo dele não na eira, que era o lugar que deveria estar. Ele estava malhando o trigo dentro de um lagar, que era o lugar onde o vinho, onde a uva era para ser preparada. Por que ele não estava na eira malhando o seu trigo? Porque na eira ele estaria exposto, e o inimigo veria mais fácil a sua exposição e chegaria mais rápido para tomar o que era dele. Então ele procurou uma forma de se esconder. Não sei se você leu comigo que nesse texto bíblico eles construíram muitas cavernas e muitas fortificações para se esconder do inimigo, para se proteger do inimigo e para tentar encontrar um caminho para a sua vida. E Gideão, esse homem aqui, ele representa nessa história a mim, a você, a todos nós que chegamos no momento da nossa vida que ninguém mais pode fazer nada por nós, que não adianta ficar falando, que não adianta ficar chorando, que não adianta reclamar, que não adianta murmurar, que só resolve uma coisa: uma interferência divina nas nossas vidas. E ele, Gideão, tentando proteger o que era dele, joga lá o trigo no lagar, e ele está ali, e naquele momento, os seus pensamentos estão voltados para Deus. Nos seus pensamentos, ele está falando com Deus: Deus, por que essas coisas estão acontecendo na nossa vida? Deus, por que nós estamos passando por isso? Deus, por que a nossa família está passando por isso? Deus, por que eu estou passando por isso? Deus,
eu não vou conseguir sair dessa situação. Deus, está difícil demais. Talvez esse fosse o diálogo com Gideão e Deus, porque era homem de Deus. Eu não sei qual tem sido o seu diálogo com Deus, ali no seu travesseiro à noite, enquanto você lava a sua louça, enquanto você dirige o seu carro, enquanto você está no seu dia a dia, onde ninguém está te ouvindo, porque você está no silêncio do teu problema, no silêncio da tua causa, no silêncio da tua necessidade. Eu não sei o que você tem falado para Deus, eu não sei o que você fala para Deus, porque eu tenho certeza que todos que estão aqui hoje chegam diante de Deus perguntando: Deus, por que essas coisas acontecem comigo? E era o que Gideão estava fazendo ali naquele lugar. Era o refletir de um pensamento, o refletir de uma alma, o refletir de uma vida que sabia que se Deus não interferisse, eles não iam conseguir vencer os seus inimigos. A opressão, às vezes as pessoas vêm no meu escritório pedir para mim orar, né? E quando nós vamos orar, muitas vezes a gente sente o peso, né, da questão espiritual que está sobre as vidas das pessoas, porque a opressão é um negócio que nos esmaga. A impressão que tem quando você está passando pela opressão, que você está sendo esmagado na parede, que você está sendo esmagado pelo teu adversário, né? Mas a Bíblia diz que o lugar debaixo dos nossos pés é que tem que ser dele, e não nós debaixo dos pés dele. Está entendendo? E a opressão é algo terrível, porque ela nos faz entrar em conflitos emocionais, em conflitos espirituais. E é o que estava acontecendo com Gideão, porque ele estava no momento ali, tentando proteger ainda o pouco que ele tinha. E eu acho que você não tem trigo na sua casa para malhar, eu acho que você não tem sementes lá, mas eu acho que você tem tentado proteger tua vida, tua família, teu casamento, tua vida profissional, da opressão do maligno, da perseguição do maligno. Eu tenho certeza que pessoas que estão aqui hoje tem lutado no silêncio da sua alma, no silêncio do seu coração, porque senão Deus não nos teria trago aqui hoje para falar para nós. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, ou no seu sofá, ou na sua cama, onde você está ali conjecturando com Deus, perguntando para Deus, buscando uma saída para Deus e tentando proteger o que é seu. Fecha os teus olhos um pouquinho. Inimigo tem roubado sua vida financeira. O inimigo tem saqueado sua vida profissional. O inimigo tem saqueado a sua honra. O inimigo tem saqueado a tua família, teu casamento, teu relacionamento. O inimigo tem saqueado o seu direito de sentar à mesa com a sua família e se alegrar. Eu sei que tem. Hoje, quando eu orava à tarde, o Espírito Santo falou comigo o seguinte: que tem muitos ministérios no lagar, que tem muita gente sentada aqui hoje com ministérios, que ainda estão tentando proteger, mas que o inimigo tem roubado, tem saqueado, tem tirado o que é teu. Está com seus olhos fechados para não intimidar ninguém? Está com seus olhos fechados? Não olha para ninguém não. Sabe por quê? Você pode precisar dessa palavra amanhã. Talvez você esteja sentado aí hoje achando que você não precisa, mas eu quero dizer uma coisa para você: você pode precisar dela amanhã. E o que vai ser falado aqui hoje é o suficiente para você ter a certeza que você pode se levantar, porque você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, eu quero te dizer uma coisa: que naquele momento que ele tentava proteger o seu trigo, a sua semente, que talvez seja o seu momento, que você está lá no dia a dia orando pelo filho, cobrindo ele de oração, cobrindo a esposa, tentando proteger lá a tua vida profissional. Naquele momento, neste momento da sua vida, você não está sozinho, porque quando Gideão estava lá, o Senhor estava sentado ali, debaixo de um carvalho. O Senhor olhou para ele e disse: eu sou contigo, homem e mulher valorosa. Eu tenho visto a sua luta, eu tenho visto a sua dor, eu tenho visto as suas perguntas, eu tenho ouvido o seu clamor, eu tenho ouvido a sua pergunta, eu tenho escutado a sua alma, eu tenho lido a tua lágrima. E eu quero dizer para você, homem e mulher valorosa, eu estou vendo onde você está e o que você está passando. Eu me sinto sozinha. Eu sei que meu marido não aguenta mais as minhas reclamações. Eu já nem falo mais nada para ninguém.
Às vezes eu fico sentada lá no meu sofá, me sentindo sozinha. Mas você já pensou, meu amado, se você olhasse assim, lá no sofazinho da sua sala, Jesus sentado e falando assim: eu quero dizer que eu estou aqui, porque você é muito valoroso. Você acha que é em vão? Você acha que é inútil? Você acha que viver uma vida com Deus é só para sair de casa no domingo à noite e fazer a vontade de alguém? É a certeza que passo que você passar, que enfrento que você enfrentar, Deus sempre estará olhando para você. E Deus não te vê como um covarde. Deus não te vê como um fracassado. Deus não te vê como alguém que vai fechar aquela porta. Deus não te vê como alguém que vai ficar derrotado. Deus não te vê como alguém que vai morrer em cima de uma cama, ou vai viver trancado dentro do quarto. Deus olha para você e Ele te vê como uma mulher valorosa, que tem lutado pela sua família, como um homem valoroso, que luta por aquilo que é teu. Aonde você estiver, no momento que você estiver. Quando diz que o anjo do Senhor estava lá, eu estava até hoje pensando, quando a gente fala em anjo, todo mundo pensa num homem de branco, né? Um ser celestial assim. Irmão, sabe quem estava lá? Era uma teofania, era Jesus Cristo de Nazaré. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você, porque Ele está dizendo que lá no teu quarto Ele está com você, lá no teu trabalho Ele está com você, no seu dia a dia Ele está com você, na sua luta Ele está com você, quando as lágrimas estão caindo e ninguém está vendo, Ele está com você, quando você está refletindo, quando você está perguntando, Ele está com você. Eu estou aqui porque você é valoroso demais. Quando nós cantamos Raridade, eu estava ali atrás, eu falei: Deus, não precisa pregar mais nada aqui. Eu já ia acabar o culto. Quando cantou, não precisa mais nada. O que Deus tinha que falar para nós, já falou na música. Já ministrou os nossos corações. A verdade é uma só, meu amado. Você não é um Zé Ninguém. Você é valoroso para Deus. Você é valoroso, você é valorosa. Você não está sozinho. Suas perguntas não estão sem respostas. Talvez você não está ouvindo ela, mas Deus tem um projeto para você. Deus tem um projeto de vida maravilhoso. Quando Deus chamou ele de valoroso, quando Deus chamou ele de homem valoroso, por isso que eu usei essa Bíblia aqui hoje, porque algumas Bíblias dizem homem valente. Homem valente a gente pode entender, né? Que é aquele que pega uma espada, que vai lutar, né? O coitadinho ali, guardando um pouquinho de trigo no lagar. Mas eu quis usar essa Bíblia para dizer para você que ele estava ali porque Gideão tinha valor para Deus. Assim como você tem. Você não é só mais um. A sua casa não é só mais uma. A sua família não é só mais uma. Você não é um derrotado, você não é uma fracassada, você não é um fracassado. Deus se importa com você. E Deus hoje está para dizer para você que Ele se levantou hoje do seu trono para dizer para você: acabou a opressão, porque você vai sair daqui hoje vitorioso em nome de Jesus Cristo. Você é valorosa, você é valoroso. Deus tem ouvido o teu clamor, Deus tem escutado a tua oração. Ele tem sentado lá junto com você e dito: eu estou aqui com você. Ninguém está vendo, ninguém está ouvindo. Aqui não fala que Gideão estava rodeado de pessoas. Aqui não fala que a mulher de Gideão estava lá. Não fala que o filho dele estava lá. Não fala que o pai dele estava lá. Mas fala que Jesus estava com ele naquele lugar. É quando ninguém te vê, é quando ninguém ouve, e quando ninguém pode fazer nada por você, Ele está te vendo. Gideão perguntou para Jesus aquilo que nós perguntamos todos os dias: por que as coisas estão acontecendo? Se tu és conosco, por que as coisas estão acontecendo? O Senhor não deu resposta para ele, não. O Senhor disse assim para ele: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Hoje eu não sei qual é a opressão. A história é midianitas e amalequitas. Eu não sei o que é que você enfrenta. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é a resistência das trevas contra a sua vida para você ser um derrotado. Mas uma coisa eu tenho certeza: que Deus sabe muito mais de você do que você sabe de você.
Talvez você está pensando em desistir do seu casamento, desistir dos seus sonhos, desistir dos seus projetos, desistir de uma realização de vida. Talvez você esteja pensando em desistir, mas Deus está falando para você: você é forte, se levanta e vai, porque você vai ter a vitória em nome de Jesus. Oh, maravilhoso de Deus! Vai nessa tua força e livra, vai nessa tua força e restaura teu casamento, vai nessa tua força e realiza o teu sonho, vai nessa tua força e enfrenta o teu adversário. Abre aquela porta e faz a tua vida acontecer. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Que força, Senhor. Que força. Quando as consequências são muitas e muito tempo da nossa vida, as lutas, a gente se sente fraco, a gente se sente pequeno. Gideão ali, ele quis dizer para o Senhor que ele não conseguiria vencer, que ele não conseguiria ter a possibilidade de realizar o sonho do coração dele, de viver bem, da família dele viver bem, porque ele era muito pobre, porque a família dele era a mais pobre da região de Manassés. Essa foi a resposta de Gideão. Talvez hoje aqui você possa ter uma resposta e dizer: ah, Deus, mas eu estou sozinho nessa luta, eu não vou conseguir, eu sou muito pequeno, eu não sei orar direito, né? Ih, Deus, as coisas para mim são difíceis. Eu não sei o que você pode estar falando para Deus aí, eu não sei. Mas eu já vou lembrar você de novo, que Deus sabe muito mais ao seu respeito do que você sabe sobre você. Você pode achar que você não tem capacidade, mas Deus falou para Gideão e fala para nós aqui hoje: pode se levantar, porque nessa força você vai conseguir viver a sua vitória. Seu inimigo vai ser derrotado. Vai ser derrotado. Quando ele questionou com Deus sobre a fraqueza dele, sobre a dificuldade dele, o Senhor falou assim para ele: eu quero que você preste muita atenção nisso, mulher valorosa e homem valoroso, porque você vai ter luta amanhã cedo, você vai ter luta à tarde, você vai ter luta à noite, você vai ter luta durante a semana, você vai ter luta durante o mês, você vai ter luta o ano que vem, você vai ter problema o ano que vem, e você precisa sair daqui hoje tendo a certeza de quem você é para Deus, o valor que você tem para Deus, o valor que a tua família tem, o valor das suas coisas para Deus. Ele ficou com ela falando: Deus, eu sou pobrezinho, ai Deus, eu sou muito fraquinho, ai Deus, eu não consigo. Deus não deu atenção para ele não. Sabe o que o Senhor falou para ele? Já que eu estarei contigo, vai, se levanta e vence em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, porque você não vai sozinho, você não vai estar sozinho. As lutas que você vai enfrentar amanhã, as dificuldades que virão, Ele estará com você. Vai na tua força, vai, porque eu estarei contigo, e já que eu estarei contigo, você vai ter vitória, meu Deus tem preparado para a sua vida. Para de olhar para você e achar incapaz. Para de pensar que o vizinho é mais forte que você, que para os outros dá certo, mas para você não deu. Para de olhar para o casamento do outro e falar: olha que família bonita e a minha não é. Para de olhar para a vida profissional do outro e dizer: puxa, por que eu não chego lá? Para! E olhe para você, porque o Senhor está te chamando hoje aqui de alguém valoroso demais, e que tem a presença dEle, e que tem uma força. Deus confia em você. Hoje Deus falou comigo: diga para o meu povo: eu confio neles, e eu sei que eles vão vencer os seus adversários. Deus confia em você. Ninguém confia. Ninguém foi lá falar para Gideão. As pessoas que estavam ali na nação falaram: ai Gideão, eu acho que você é forte, eu acho que você vai conseguir. Ninguém fez isso. Ele estava na mesma condição de todos, mas os olhos do Senhor estavam sobre ele. E o Senhor falou: o que eu vejo dentro de você é uma capacidade sobrenatural de ser vitorioso, em nome de Jesus. As pessoas podem te achar fraco, as pessoas podem até duvidar dos seus sonhos, mas o Senhor se importa com você. E já que Ele está com você, vai e vence os seus adversários. Feche teus olhos um pouquinho. Naquele momento, Gideão reconheceu que havia ali algo sobrenatural. Ele reconheceu que tinha algo além da humanidade, algo maior do que os homens podem fazer. E naquele momento ele disse para o Senhor: eu quero te oferecer o meu louvor e a minha adoração. Espera aqui que eu vou preparar o meu sacrifício, e eu quero te oferecer.
Nesse contexto histórico, nós sabemos que o que era oferecido para Deus ali eram os pães, os bolos, os azeites, a carne, a libação. Ele foi e preparou o seu altar. E o anjo disse: se afaste. O anjo pegou a ponta do cajado, colocou sobre o altar, sobre o sacrifício, e o fogo consumiu a oferta de Gideão. Está com seus olhos fechados? Gideão precisava ver aquilo para confirmar e testificar que era Deus que estava falando. Ele precisava ter a confirmação de que Deus estava chamando ele de homem forte, de homem valoroso e de alguém capaz de lutar para vencer. E a única forma seria o Senhor oferecer ao Senhor a sua oferta, seu sacrifício, sua adoração e o seu louvor, e o Senhor aceitar. E naquele momento que o fogo consumiu, ele disse: ai de mim, porque eu estou vendo Javé, Deus está neste lugar, meu amado. Eu quero te chamar aqui agora a você preparar o seu altar, o altar do seu coração. Você prepara para Deus agora e oferece o teu louvor, oferece a tua adoração, porque o fogo dos céus cairá sobre ele, e o Senhor confirmará esta obra na tua vida. Vai nessa tua força e resolve, enfrenta o teu adversário, porque você vai restaurar a sua vida, restaurar o seu casamento, você vai restaurar os seus sonhos, você vai ser vitorioso, em nome de Jesus. Mas esse altar é teu, eu não posso fazer isso por você. Quando o Senhor consumiu o sacrifício de Gideão, quando ele encontrou o altar pronto e preparado, ele confirmou o chamado de Gideão para tomar uma posição de vitória. O que eu estou falando aqui para você é que essa pregação aqui veio hoje, e eu vou falar uma coisa para você: Deus não me deixou ler nada em lugar nenhum, nem preparar nada. Isso é verdade 100%. Porque Deus queria falar algo especial com você aqui hoje. E o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você: você é capaz de mudar o curso dessa história. Você foi chamado por Deus para tomar uma atitude aqui hoje, porque a presença dele está na sua vida. E você vai mudar a história da tua família, mudar a história da tua casa. Está oferecendo para ele toda a sua adoração e todo o seu louvor. O fogo está te visitando aí. O Senhor está confirmando que Ele viu em você uma força capaz de enfrentar os adversários e vencer, porque Ele está contigo. Diz que depois que o Senhor consumiu, ele sentiu tanta paz, tanta paz, tanta paz, tanta paz, que ele colocou o nome naquele lugar de paz. Tudo que você precisa hoje é ter paz no seu coração, para saber que o encontro com Cristo, com você hoje neste lugar, te dá o direito da sua vitória. Deixa essa paz reinar. Sabe por que a paz chegou naquele lugar? Porque os conflitos de Gideão e as perguntas de Gideão, os medos de Gideão, as ansiedades de Gideão, os anseios de Gideão, não deixavam ele crer que Deus podia fazer algo poderoso na sua vida. Mas depois do encontro, depois da confirmação, depois da testificação, depois do chamado, a paz reinou naquele lugar. O Senhor esteve aqui, e neste lugar tem paz. Está com seus olhos fechados? Quantos aqui hoje são valorosos? Levante a sua mão. Homens e mulheres valorosos para enfrentar os seus adversários, para enfrentar suas dificuldades. O seu adversário pode chamar câncer, o seu adversário pode chamar fracasso financeiro, o seu adversário pode chamar divórcio, o seu adversário pode chamar droga, pode chamar álcool, pode chamar cigarro. O seu adversário pode ter muitos nomes, pode ser mentira, pode ser confusão, pode ser contenda. Entenda uma coisa, fica com a tua mão erguida aqui, mulher valorosa, homem valoroso. Deus sabe muito mais ao seu respeito do que você sabe de você. Vai nessa tua força e muda a sua história, em nome de Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor, meu amado. Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai restaurar os seus sonhos. Gideão tomou atitudes que não dá mais tempo de eu falar, e Gideão teve uma grande vitória na história. Trouxe de volta, a restituição chegou, a restituição chegou.
É teu. Recebe o que é teu, em nome de Jesus. Pessoal do louvor, sobe aqui. Nós vamos cantar Raridade de novo, porque eu quero que você sinta a importância que você tem para Deus. Irmãos, fazer uma pregação dessa para mim hoje, nesses dias, tem sido insuportável a dor. Eu não estaria aqui pregando com as dores que eu estou, se não fosse verdade. Eu estaria deitada no meu leito. Eu me levanto para pregar para vocês, porque eu tenho certeza que Deus está falando a verdade. Eu queria que você se colocasse de pé e que você recebesse hoje o privilégio que você tem de ser chamado valoroso. Mesmo que você resmungue e chore, Deus vê você como uma pessoa capaz de vencer. Vencer pela sua casa, vencer pela sua família, vencer pelos seus filhos, vencer pelas pessoas que você ama. É isso que Deus sabe a seu respeito. Vença em nome de Jesus. Consigo ir além do teu olhar, tudo que consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus. Olha para o seu irmão aí e adora a Deus. Olha para ele. Ele é valoroso. Olha para ele. O ouro brilha, mas o seu irmão tem a presença de Deus. Você é importante demais. As pessoas podem não te dar valor, mas Deus te valoriza. A raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério. Aleluia, olha para ele de novo. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante pra eu reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não Ouça isso, Deus não desiste. Ele está aqui. Sentado debaixo do carvalho, olhando para você e dizendo: mulher valorosa, homem valoroso. Ouro eu consigo só admirar, te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Foi você, Sua raridade, que você é valoroso. o que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus em você. Aleluia, olha para o teu irmão. É um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Não são as tristezas da vida, não são as adversidades. Deus sabe muito mais de você
Deus sabe a força que você tem para lutar pela tua casa, pela tua família, pelos teus sonhos. E hoje Ele te diz: mulher valorosa, homem valoroso, não desiste, porque Deus não desistiu dos seus sonhos, Deus não desistiu da sua vida, Deus não desistiu da sua família. Que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Pode levantar. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Você é precioso, você é preciosa, mais raro que você é precioso de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui. Fica de pé, se fortaleça, vai nessa tua força, porque já que eu estou contigo, a vitória é sua, em nome de Jesus. Aleluia. Comece a aplaudir o Senhor, meu amado, porque você vai vencer, você vai livrar da mão do teu adversário tudo aquilo que ele tem tomado de você. É isso que Deus sabe a seu respeito. Senhor, nos livra do mal, nos dá uma semana abençoada, abençoa cada família aqui hoje representada. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a doce comunhão do seu Espírito seja sobre todos nós. Resplandece o teu rosto, Senhor, e nos dê a sua paz hoje e sempre. Amém. Dá um abraço nessa raridade que está aí do seu lado, em nome de Jesus.